Fala, nação! Saudações rubro-negras! E para você também que não é Flamengo e está acompanhando esse vídeo, muito obrigado por estar aqui, por acompanhar. Uma ótima sexta-feira, um grande final de semana para todo mundo. Muito obrigado, estou aqui curtindo um final de semana de folga, mas sempre junto e conectado com vocês. Quero lembrar do seguinte, hein? Quando nós chegarmos a 400 mil inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Mengão, manto sagrado, que aliás foi lançado aí, o novo manto, você já viu? Tá bonito demais. É essa camisa que o Flamengo vai jogar a temporada, que nós vamos sortear para você, que nos dá aquela moral no canal Fala João Guilherme, se inscrevendo no canal. Chegando a 400 mil inscritos, nós vamos fazer esse sorteio. E outra, deixe o seu like, comente à vontade, compartilhe, ative o sininho da notificação para saber o nosso conteúdo e vamos em frente. Eu, como sempre, tenho lido, ouvido, visto muitas coisas por aí e alguns comentários têm chamado a minha atenção. De repente, o Paquetá virou um jogador superestimado, um jogador que não vale tudo isso que estão querendo pagar nele. Eu tenho ouvido muito isso por aí. E, sinceramente, eu acho que isso, é dor de cotovelo. Eu tenho certeza que essas pessoas que estão falando esse tipo de coisa, se o Paquetá fosse contratado para o time delas, estariam felicíssimas, enaltecendo, que grande jogador, um jogador que pode fazer a diferença. Gente, vou mandar a real aqui para vocês, hein? Se o Lucas Paquetá vier para o Flamengo, ele provavelmente será o melhor jogador do Brasil e da América do Sul. E eu vou explicar para vocês com tranquilidade. Primeiro, o Paquetá surgiu no Flamengo, né, ali 2016 para 2017. Em 2018 ele foi negociado por 35 milhões de euros com o Milan. Está há 8 anos no futebol da Europa. A primeira passagem dele lá na Europa, no Milan, ele não conseguiu se adaptar, mas a partir do momento que ele foi jogar no Lyon da França, ele começou a arrebentar. E aí ele foi para o West Ham, uma equipe média do futebol da Inglaterra, mas muito tradicional. E lá ele arrebentou. Inclusive foi um dos principais destaques da conquista do West Ham, da Conference League, que é uma competição continental, a terceira competição em importância no futebol da Europa. E ele chamou a atenção de Pep Guardiola. Eu não preciso falar mais nada, hein? O Guardiola queria levar o Paquetá para o Manchester City. Mas aí, gente, aconteceu algo que mudou o rumo da carreira do Paquetá. Ele foi acusado de estar envolvido num esquema de apostas e que foi comprovado pela investigação da Federação Inglesa, que já tinha punido alguns outros jogadores, que o Paquetá ele é inocente. Só que isso trouxe um prejuízo profissional, emocional, pessoal. Ele saiu perdendo muito com essa história. O Manchester City tinha tanto interesse no Paquetá que na primeira janela que ele tentou contratar, ele não fez porque surgiu a informação da investigação. Mas 1 ano depois eles tentaram de novo, mesmo com a investigação ainda acontecendo. Então, gente, Guardiola, um dos melhores treinadores da história do futebol, queria levar esse cara para o time dele. Então, a gente não pode jamais, respeitando todas as opiniões e todo mundo tem direito de falar o que quiser, mas nós também temos o direito de contestar e discordar, dizer que o Paquetá é um jogador superestimado. Esse tipo de comentário me soa a alguém que está sendo levado pelo bairrismo, pelo clubismo. Só pode ser isso, cara. E outra, o Paquetá se afastou da seleção brasileira também
porque ele não tinha condições psicológicas de jogar e estar lá por causa de todo o caso que nós já citamos aqui. O Paquetá é um jogador que ele não pode ficar fora da lista da seleção brasileira. Tanto é que o Ancelotti, né, tudo resolvido, não tem problema, ele é inocente, o Ancelotti sempre o convoca. E ele estará na seleção brasileira, na Copa do Mundo, e ele tem enorme chance de ser titular. E outra grande vantagem do Paquetá, gente, eu acompanhei o Paquetá desde as categorias de base e quando ele surgiu no Flamengo, narrei muitos jogos dele. O Paquetá é um dos jogadores brasileiros mais versáteis. Ele joga em todas as posições do meio-campo. Se você quiser, ele joga de volante. Se você quiser, ele joga de meia pela direita. Ele joga de meia centralizado. E se precisar numa emergência, ele pode jogar ainda mais à frente como um atacante, como um centroavante. Ele já fez isso no início de carreira, na época do Reinaldo Rueda. Então, o Paquetá é um grande jogador que acrescenta demais as suas equipes. Ele tem muita qualidade técnica, ele é um jogador taticamente muito bom e ele é versátil. Então, ele está chegando para o melhor time da América. Quem tem o melhor elenco da América? A América toda, do Canadá até aqui embaixo na Terra do Fogo. Quem tem o melhor elenco? É o Flamengo, né, gente? Sem a contratação do Paquetá. Agora imaginem, senhoras e senhores, o Paquetá chegando nesse time e o Flamengo jogando, vamos supor aqui, vou chutar uma escalação: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Paquetá, Pedro e Carrascal, ou Pedro e Samuel Lino, ou Pedro e Bruno Henrique, ou Pedro e Cebolinha. É um deboche. Então, eu lamento informar para quem está incomodado. O Paquetá chegando ao Flamengo, e ele tem grande chance de vir, ele coloca o Flamengo, que já está em outro patamar, num patamar ainda mais acima. E ele tem tudo para ser o melhor jogador do futebol da América do Sul, pela qualidade e pelo know-how que ele tem. Você não pode jamais dizer assim: o Paquetá foi para a Europa e não jogou. Pô, jogou muito e, repito, foi atrapalhado por uma suspeita que acabou não se confirmando. Era para estar em equipes ainda maiores do que o West Ham. Mas quis o destino que isso tudo acontecesse. O Paquetá está se sentindo num momento em que ele prefere voltar para sua casa com o apoio da família e as negociações estão acontecendo e ele provavelmente voltará. E quando ele chegar, o malvadão vai ficar ainda mais malvado. Concorda comigo? Deixe o seu comentário nesse vídeo. Muito obrigado. E eu lembro para você, hein? Chegando a 400 mil inscritos, nós vamos sortear uma camisa oficial do Mengão. Manto novo foi lançado, veja aí que é lindo. E é esse que nós vamos sortear. Tá bom? Ótimo final de semana. Saudações rubro-negras. Eu já estou preparando a minha dancinha. A dancinha do Paquetá, para soltar lá nas narrações da Flamengo TV, a mais querida. Valeu, turma. Saudações.